Imagine isto. Estamos em setembro de 1944. A Segunda Guerra Mundial já dura 5 longos anos. E o mundo está exausto. Mas, depois do sucesso esmagador do dia D na Normandia, um sentimento de otimismo toma conta dos aliados. As tropas avançam pela França e pela Bélgica a uma velocidade impressionante, libertando cidades e vilarejos. Parece que a vitória está ao alcance, talvez até antes do Natal. E é nesse clima de euforia que um dos planos mais audaciosos e controversos de toda a guerra é concebido. Um plano que prometia ser um atalho para Berlim. Um golpe de mestre que poderia encerrar o conflito de uma vez por todas. Esse plano ficou conhecido como Operação Market Garden. A ideia, em sua essência, era brilhante e ousada. Foi proposta pelo general britânico Bernard Montgomery, uma figura carismática, mas também controversa. Monty, como era conhecido, acreditava que um avanço lento e metódico daria tempo para os alemães se reagruparem. Ele defendia um golpe único e concentrado, uma lança que perfuraria as defesas alemãs e abriria caminho direto para o coração industrial da Alemanha, o Vale do Ruhr. Se conseguissem paralisar a produção de guerra nazista, o Terceiro Reich entraria em colapso. Era uma aposta altíssima, um tudo ou nada que poderia salvar incontáveis vidas ao encurtar a guerra. O plano era dividido em 2 partes. Daí o nome Market Garden. A parte Market seria a maior operação aerotransportada da história. 3 divisões de paraquedistas de elite, menos a 101ª e a 82ª Divisões Aerotransportadas Americanas, e a 1ª Divisão Aerotransportada Britânica, os famosos Diabos Vermelhos, seriam lançadas bem atrás das linhas inimigas, no território ocupado da Holanda. A missão deles era capturar uma série de pontes cruciais sobre rios e canais, criando um tapete de pontes que se estenderia por mais de 100 quilômetros. Eles precisariam tomar e segurar essas pontes até que a ajuda chegasse. E essa ajuda era a parte Garden do plano. O 30º Corpo do Exército Britânico, uma poderosa força blindada com tanques e artilharia, avançaria por terra ao longo dessa única estrada, cruzando as pontes capturadas pelos paraquedistas. Eles avançariam como uma flecha, partindo da fronteira belga, passando por Eindhoven, Nijmegen e, finalmente, chegando a Arnhem, a última e mais importante ponte sobre o rio Reno. Uma vez que cruzassem o Reno em Arnhem, os aliados teriam contornado a temida linha Siegfried, a principal muralha de defesa da Alemanha, e o caminho para Berlim estaria escancarado. No papel, era um plano impecável, uma sinfonia de logística e coragem. Mas a guerra raramente segue o roteiro. Os problemas começaram antes mesmo do primeiro paraquedista saltar. A inteligência aliada era, para dizer o mínimo, falha. Relatórios da resistência holandesa e fotos de reconhecimento aéreo indicavam a presença de tropas blindadas alemãs na área de Arnhem, incluindo elementos de 2 divisões Panzer da SS que estavam se reorganizando ali. Essas informações cruciais foram ignoradas ou subestimadas pelo alto comando. A crença era de que os alemães estavam em plena retirada, desmoralizados e com pouca capacidade de oferecer resistência séria. Eles esperavam encontrar apenas velhos e meninos guardando as pontes. Foi um erro de cálculo catastrófico. Outro problema grave foi a própria estrada. A rota de avanço do 30º Corpo era uma única estrada elevada, cercada por terrenos alagados e macios, impróprios para tanques. Isso criava um gargalo terrível. Se os alemães conseguissem bloquear essa estrada em qualquer ponto, toda a coluna blindada ficaria paralisada. Os soldados logo a apelidaram de Estrada do Inferno. Além disso, os rádios dos paraquedistas britânicos, especialmente em Arnhem, falharam de forma espetacular. Eles não conseguiam se comunicar entre si.
nem com os aviões de apoio ou com as forças terrestres que avançavam para resgatá-los. Eles estavam isolados, cegos e surdos. No dia 17 de setembro de 1944, o céu da Holanda se encheu de milhares de paraquedas e planadores. A Operação Market Garden havia começado. Inicialmente, as coisas pareciam ir bem. A 101ª Divisão Americana, mais ao sul, capturou a maioria de seus objetivos perto de Eindhoven. Embora a ponte principal na cidade tenha sido explodida bem na frente deles, causando o primeiro de muitos atrasos. Mais e ao norte, a 82ª Divisão Americana conseguiu tomar a importante ponte sobre o rio Wallen-Nijmegen após uma travessia heróica e sangrenta do rio, em botes de lona, sob fogo pesado. Mas em Arnhem, o objetivo final e mais distante, a situação rapidamente se tornou um pesadelo. Os paraquedistas britânicos da 1ª Divisão pousaram a mais de 10 quilômetros da ponte, uma distância muito longa para ser percorrida rapidamente. Pior ainda, eles deram de cara exatamente com aquilo que a inteligência havia ignorado: as duas divisões Panzer da SS. A resistência alemã foi imediata, feroz e muito bem organizada. Um pequeno grupo de britânicos, liderado pelo Tenente-Coronel John Frost, conseguiu lutar bravamente e chegar até a extremidade norte da ponte de Arnhem, mas ficou completamente cercado. Enquanto o pequeno batalhão de Frost se agarrava desesperadamente à ponte, o resto da divisão britânica foi impedido de alcançá-los. Os alemães, com seus tanques e artilharia, estabeleceram um perímetro de ferro ao redor da zona de pouso e da cidade. Para os homens de Frost, começou uma batalha de sobrevivência. Eles lutaram por 4 dias e 4 noites, com munição e suprimentos acabando, sem comida, sem água, tratando os feridos em porões, enquanto os prédios ao redor desabavam sob o bombardeio incessante. Eles esperavam a cada minuto ouvir o som dos tanques do 30º Corpo chegando para salvá-los. Mas o socorro não veio. Lá embaixo, na Estrada do Inferno, o 30º Corpo estava preso em um engarrafamento mortal. Cada contra-ataque alemão, cada ponte explodida, cada emboscada na estrada estreita, causava atrasos de horas, que se transformavam em dias. A sinfonia perfeitamente planejada se transformou em uma cacofonia de frustração e desespero. Eles lutaram com unhas e dentes para avançar, mas o tempo estava contra eles. A cada hora que passava, a situação dos paraquedistas em Arnhem ficava mais crítica. A ponte, que deveria ser uma ponte longe demais, estava, de fato, se mostrando inalcançável. Após 4 dias de uma resistência heróica, os homens do Coronel Frost, sem munição e sobrepujados, foram finalmente derrotados. A ponte de Arnhem voltou para o controle total dos alemães. O restante da 1ª Divisão Britânica, encurralado a oeste da cidade, em uma área chamada Osterbeek, lutou por mais alguns dias em uma batalha desesperada, conhecida como a Batalha do Caldeirão. Finalmente, em 25 de setembro, a ordem de retirada foi dada. Sob o manto da escuridão, os sobreviventes cruzaram o rio Reno de volta para as linhas aliadas, deixando para trás milhares de mortos, feridos e prisioneiros. Dos mais de 10.000 homens da 1ª Divisão Aerotransportada Britânica que foram para Arnhem, menos de 2.200 retornaram. A Operação Market Garden havia falhado. O atalho para a Alemanha se mostrou um beco sem saída. A guerra não terminaria em 1944. Pelo contrário, ela se arrastaria por um inverno brutal, culminando na Batalha do Balde, e só terminaria em maio de 1945. O legado de Market Garden é complexo. Foi um fracasso, sim, mas um fracasso nascido da audácia
e da coragem. Mostrou os perigos do excesso de confiança e da falha de inteligência. Mas também nos deu algumas das histórias mais incríveis de heroísmo e sacrifício de toda a guerra. A bravura dos paraquedistas que saltaram no desconhecido. A luta desesperada na ponte de Arnhem. A travessia suicida do rio em Nijmegen. São testamentos do espírito humano em suas horas mais sombrias. A operação pode não ter encurtado a guerra, mas a coragem dos homens que lutaram e morreram na Holanda nunca será esquecida.